Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos no Sextou com Terapia, o podcast que tem o propósito de desmistificar a terapia, porque terapia é para você, é para mim, é para todos. E hoje eu estou com um super convidado, estou com um ser humano sensacional, tive a oportunidade de conhecer dentro de uma formação e eu vou apresentá-lo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Se você se encontra num estado pesado, o mundo está pesado, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, nós vamos falar sobre como ter uma vida mais leve. E ele vai se apresentar, Alexandre Ximenes aqui, o teu terapeuta, você já me conhece, mas eu vou apresentar o meu convidado. Vinição, se apresenta, essa câmera aqui é tua, por favor. Eu falei Vinição pela intimidade, tá? Então, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu currículo, pessoal. De repente tem alguém que não te conhece, fica à vontade. Vai aparecer aqui, tá o @Alex, então fica tranquilo. Então, o podcast é seu e só se apresenta para a gente já tocar o barco aí. Maravilha. Então, primeiro quero agradecer, a presença aqui com você, por esse projeto, estar participando disso aqui também. E essa oportunidade também de estar podendo contribuir de alguma forma. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius Lopes, sou terapeuta, trabalho também com algumas práticas meditativas, vivências em grupo, retiro. E vamos junto aí ver o que vai dar, Vamos bater um papo aqui para ajudar você a ser mais leve, porque o povo eu acho que a sociedade está um pouquinho pesada. Na tua visão, Vinícius, o Vini, para você entender, a família já veio inteira, praticamente, né? Sim. Não veio inteira, mas veio a Luísa Lopes, veio o Paulo, agora o grande Vinícius. E na tua opinião, Vinícius, o povo, a sociedade está pesado? O pessoal está precisando de mais leveza? Sim, emocionalmente, Emocionalmente, principalmente. Principalmente. Então, eu acho que isso é notável, eu não sei, assim, os números científicos, mas existem, dados que comprovam isso, que só vem crescendo, um número de depressão, pessoas com ansiedade porém, muitas dessas pessoas não sabem assim, como lidar com isso, quais ferramentas terapêuticas podem ser usadas. E embora a gente está vivenciando algo assim que é difícil, meio que uma pandemia, algo inconsciente. Sim, a gente está vivenciando uma doença da mente, Sim, perfeito. Embora a gente esteja vivenciando momentos assim, ainda o acesso, o número de pessoas que se conectam com práticas que podem ajudar ela a viver de uma forma mais leve, ainda é muito pouco, As pessoas muitas vezes não conhecem, não sabem, Então, acho que é um assunto que pode contribuir bastante, Não, com toda certeza. O Brasil, infelizmente, é o país mais ansioso do mundo. Sim. A gente agora está batendo aí, a gente está em segundo lugar com o país mais depressivo da América Latina. País que se medica muito e pouco se faz terapia ou se busca a autoajuda, o autoconhecimento. Sim. Ou vários caminhos que se podem procurar, até a meditação, aquilo que você trabalha também, a tua área específica que você vai falar daqui a pouco, vou deixar o público curioso. Mas assim, Vinícius, como que, por exemplo, a pessoa está com ansiedade, a gente vive uma pandemia de pessoas com essas mazelas psíquicas. Eu, na clínica, todos os dias, chegam muitas pessoas e muitas pessoas que, às vezes, acreditam, que chegam com a crença que, por exemplo, terapia assim, entre aspas, que é uma palavra até ofensiva, é para doido. Terapia é só para quem tem transtorno, para quem tem transtorno. Não vou procurar porque eu sou homem. Não, às vezes, não posso procurar porque o que vão pensar de mim se eu realizar ou procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista ou alguém que entenda de programação neurolinguística. Então, assim, cara, como ser mais leve? Como que, pra gente começar o bate-papo, assim, na tua visão, assim, inicial? Primeiro a gente tem que entender o que deixa a vida pesada, E Perfeito. Aí, a partir dessa compreensão, o que é esse peso que às vezes a gente carrega, a gente consegue lidar melhor com isso. E a primeira coisa é desconstruir isso mesmo que você falou, como se terapia
fosse para doido. E pode até ser, mas a gente tem que entender então que tá todo mundo doido. Porque de verdade mesmo, né? Embora assim, seja algo engraçado, mas a gente tem que cair na realidade, sabe? Não dá pra gente fantasiar. E a sociedade, ela tá doente mentalmente, né? Você pode notar isso com as pessoas que você convive, sabe, nos lugares. É muito difícil, né? Você, por exemplo, encontrar uma pessoa que de repente, não, eu tô bem comigo mesmo, eu não preciso ficar tomando remédio para lidar comigo, para lidar com minhas emoções, eu consigo dormir bem, eu consigo ficar comigo sozinho, né? Eu me sinto bem na relação com as pessoas, eu consigo me relacionar bem com as pessoas, né? Eu não estou guardando mágoa de ninguém. Você encontrar uma pessoa assim é muito difícil, né? Quase impossível, né? Pois Vou falar assim, não vou falar impossível, sim, porque seja uma crença, mas sim, realmente é muito difícil. Sim. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que compreender, sim. A gente avançou muito tecnologicamente, né, nos últimos tempos, né, no mundo inteiro, mas mentalmente, emocionalmente, né, a gente tem passos a serem dados assim que a gente precisa olhar para isso, né? Eu sempre falo, né? Nós viajamos para qualquer lugar do mundo, às vezes com 48 horas um avião você chega em qualquer lugar. Uhum. Mas nós perdemos a autonomia de viajar para o lugar mais bonito do mundo, que é para dentro de nós mesmos. Sim. E sem esse autoconhecimento, é impossível dormir bem, ter bons relacionamentos, como você falou, viver sem uma medicação, ou passar por um processo e prosseguir, procurar uma ajuda, fazer uma formação, seja em psicanálise, seja em programação neurolinguística, buscar essa autoajuda, ou o autoconhecimento, ou até mesmo a terapia. Então, as pessoas, eu sempre falo, Vini, você fala algo muito interessante, porque a gente aprende a jogar bola, a ir para academia, a criar músculo no corpo, a gente aprende matemática, ciência, mas, infelizmente, hoje nós nos tornamos um país de analfabetos emocionais. Sim. E a gente precisa sair desse analfabetismo. Sim. E assim, na tua visão, quais mecanismos, por exemplo, que a pessoa está assistindo aqui, o público, que ela pode começar a fazer para melhorar, assim, iniciar um processo? Primeiro, eu acho que um entendimento, né? Eu acho que é legal a gente iniciar assim com entendimento. O que deixa a vida pesada, né? Porque a partir daí, ela entendendo, a gente vai conseguir, de repente, compreender o que pode ser feito. E assim, a gente estava falando assim, como é difícil, às vezes, as pessoas estarem bem com elas mesmas. E tem um ponto muito importante que, às vezes, algumas pessoas vão se tocar mais para isso quando as coisas se agravarem. Né? Quando vem uma dor muito forte, perfeito, ou vem, sabe, uma questão emocional, uma depressão, aí ela começa a entrar nesse caminho porque aquelas coisas que existiam dentro dela não estavam sendo olhadas. Então chega um momento que aquilo vai aumentando até o momento que, poxa, agora eu tenho que fazer algo por mim. Mas por que isso acontece? Não é porque a gente não tem questões guardadas dentro da gente. Existe uma falta de sensibilidade da gente com a gente mesmo. E essa falta de sensibilidade que a gente tem com a gente, muitas vezes, a gente vai encontrando caminhos da gente se distrair da gente. É tipo, uma pessoa que, de repente, ela só consegue se divertir bebendo. E para ela, aquilo virou sinônimo de estar alegre. É como se a gente precisa compreender também o que é essa leveza, o que é essa alegria, sabe? Será que a gente postar um monte de foto no Instagram e dizer que tá tudo bonito, né? E sair sorrindo para todo mundo, será que é isso? Essa alegria? Não, existe algo muito mais profundo, né? Para a gente compreender enquanto seres humanos. E primeiro observar como a gente está. Esses são sinais, a gente consegue ficar bem com a gente mesmo, né? A gente consegue dormir, né? A gente consegue se relacionar com pessoas que são diferentes, ou não, tem tipo de pessoa que eu não consigo nem me relacionar com ela porque ela pensa diferente. Isso é importantíssimo o que o Vini está falando, o que o Vinícius está falando,
Porque é aquilo que eu comecei falando, às vezes a pessoa acha que ela só tem que buscar autoconhecimento porque ela tem transtorno. Porque ela não consegue enxergar essa bagagem. Eu sempre falo, você pode chegar em Paris, você pode ir para a Itália, você pode chegar e caminhar e chegar no teu objetivo, mas pensa bem, você chegar nesse objetivo carregando essa bagagem toda, uma bagagem de falta de perdão, de falta de autoconhecimento, de rancor, de você postar ou ficar se comparando na internet, você não saber quem é você ou não saber como você funciona, por exemplo. Se você não sabe, a pessoa não sabe como ela funciona, por exemplo, eu vou querer falar igual o Vinícius, e eu não vou conseguir falar igual o Vinícius, com essa paz, cada um tem uma maneira de se comunicar. Então, o que eu vejo e enxergo muito, Vinícius? Eu não sei se você... As pessoas querendo... É claro que a modelagem, a gente sabe que na PNL é fantástico a modelagem de excelência, mas a modelagem não é imitar. Sim. É você criar ali, pegar aquelas competências e aplicar da tua forma, com as suas características. E é muito interessante isso que você falou, porque eu vejo muita gente andando ou caminhando e trabalhando, vivendo a sua vida inconsciente, fora da consciência, não trazendo para a consciência com aquela bagagem e achando que está tudo bem. Aí você pergunta, não, está tudo bem. É a pessoa ansiosa, não consegue dormir, não pratica um exercício físico, às vezes não cuida do corpo, não pratica uma meditação que você gosta muito. E também a prática que você é especialista, eu queria até que você falasse, né? Você pode falar para a gente um pouquinho? Eu vou falar um pouco. Então, assim, existem alguns caminhos terapêuticos que ajudam a gente a lidar com essa carga, né? Então, assim, eu vou falar... Só que antes de eu falar, eu queria falar um pouco mais, assim, então, do que se trata esse peso que a gente carrega. Se estou com terapia, então, teu. Fica à vontade maravilha. Aí. Eu tô aqui só para... Então, assim, essa carga que a gente carrega, que nem sempre a gente está consciente ou não dela, né? Infelizmente, às vezes a gente só vai estar consciente quando realmente, né, algo muito difícil vier para dentro de nós ou quando acontecer algo lá fora na nossa vida e aquela questão vem à tona. Mas essa carga, ela é um conjunto de coisas que vai acontecendo na nossa vida, né, desde a nossa infância, que são tudo aquilo que a gente, por exemplo, não expressou com verdade. E isso fica reprimido no nosso corpo. É a carga emocional que a gente carrega no nosso corpo. Então, essa sensação que muitas vezes as pessoas têm, nossa, parece que a vida está pesada, é porque existe dentro de nós emoções que estão ali dentro e essas emoções não foram expressadas com totalidade, com verdade. Então, aquela carga fica ali dentro. Uma criança, eu gosto muito de trazer o exemplo das crianças, porque ajuda a gente compreender isso facilmente, né? E quebra alguns paradigmas também. Quando você olha para uma criança, você vai ver assim que uma criança ela é espontânea, ela vive de uma forma mais leve, ela está encantada com a vida, sabe? Ela tem uma conexão ali com ela que muitas vezes é aquilo que a gente está buscando para nossa vida. Quem não quer viver leve, espontâneo, igual uma criança, né? Com aquela leveza? Dificilmente uma criança tem depressão. Uma criança não tem depressão. Então, o que vai acontecendo então com a gente? Primeiro, é importante a gente compreender isso, que naturalmente nós temos a capacidade de ter essa conexão, porque todos nós já fomos crianças. A questão é o que aconteceu na nossa vida que fez a gente se desconectar disso. Criou esse impedimento dentro de nós. Então, ao mesmo tempo, a criança ela tem uma liberdade de expressar tudo que ela sente, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. Ela expressa, quando ela precisa chorar, ela chora. Quando ela tem raiva, ela expressa a raiva. E ela não chora assim, pedindo desculpa, né? Ela não chora assim, chora um pouquinho e fala, ai, desculpa. Me desculpa, estou chorando. Desculpa. Não esconde o rosto. Sim. A criança, ela se sente livre para viver a emoção dela. Então, assim, com totalidade. Então, tudo aquilo que ela vive, ela não guarda dentro dela. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo é que essa criança, e nós também passamos por isso, a gente vai aprendendo que algumas coisas que a gente sente é errado. E aí o que a gente faz? No momento que a gente iria sentir aquilo ali, a gente agora guarda. E
nesse momento, depois vai entender o que a prática do renascimento, da respiração tem a ver com isso. No momento que a gente passa por isso, para a gente não sentir o que a gente está sentindo, a gente precisa reprimir a respiração. Porque a respiração, ela tem uma conexão com aquilo que a gente sente. Então, uma criança, quando ela está chorando, se você olhar bem, você vai ver que ela chora assim. Uá! Olha a respiração. Uá! Chora e chora com uma gritando, né? Eu tô com a sobrinha que quando ela chora, ela chora de jeito. verdade. Sim. Né? E aí, a criança, quando ela vai aprendendo, ela aprende assim, engole choro. O que ela faz? Interrompe a respiração. E naquele momento, também instala dentro dela uma crença. Eu não posso sentir isso, porque isso é feio. Crenças, coisas que ela está aprendendo. Eu tenho que mostrar um outro lado para ser aceito nesse meio. E aquilo que ela vai guardando, ela vai vivenciando outras coisas, vai guardando mais coisas, guardando mais coisas. E aquilo vai ficando aonde? Dentro do corpo, como uma energia. Somatizando, uma carga emocional. E aí a gente vai ficando adulto. E a gente vai entendendo que ser feliz é mostrar para todo mundo que a gente está alegre. Só que chega um momento que a gente não tem mais espaço para mostrar que está alegre. Porque existe dentro da gente, né, esse espaço sendo ocupado por essa carga emocional. Então você não consegue mais mostrar que está alegre porque aquilo ali está preenchendo. Você precisa digerir aquilo ali. E aí a gente começa a ser feliz, a ser alegre pelas metades. É como que ele estivesse ocupando um lugar no corpo. Sim. Que é o espaço da alegria, mas ele está ali. Então você não sim. consegue expressar inteiramente aquela alegria. Sim. Imagine que as emoções são uma energia que flui pelo nosso corpo. Perfeito. E se esse canal, vamos dizer assim, né, do corpo, ele está obstruído por um monte de coisa que a gente está guardando, a alegria vai chegar um momento que ela não vai fluir ali. E aí não adianta nada a gente ter aquela ideia de pensamento positivo, sabe? Nossa, mas eu vou pensar positivo porque essa positividade, ela vem, neste caso, né, está vindo a partir de uma negação daquilo que a gente não quer olhar. Então, a gente precisa entrar em contato com essa carga emocional que a gente vem reprimindo e digerir ela. Igual um alimento, né? Eu gosto de dar o exemplo do alimento, porque o alimento, quando você come um alimento, você come, mastiga e digere ele, né? Aí o que é bom fica, o que é ruim vai, né? Justamente. Então, com a emoção também. Você tá... e muitas vezes as pessoas entendem que se ela focar a atenção em outra coisa, ela vai parar de sentir aquilo. Perfeito, isso aí, justamente. E existe uma diferença entre você focar a atenção em outra coisa e você, sabe, ser algo lá fora que você quer evitar na sua vida, e outra coisa tirar a atenção de algo que já está em você. Aquilo não vai sair de você por você tirar a atenção daquilo. Vai continuar ali escondido. Vai continuar ali, só que escondido. Então, o primeiro passo para a gente viver com leveza é compreendendo que se está pesado é porque tem uma carga que a gente está carregando. E o que precisa ser feito é olhar para essa carga e digerir. Entrar em contato com isso, e isso inclui uma permissão nossa de sentir o que está ali. Não tem como a gente vivenciar um processo de transformação profundo sem a gente se permitir sentir, né? Você também sabe disso, sim, né? Que perfeito. dentro das técnicas, das ferramentas, uma coisa muito importante para a gente conseguir fazer essa mudança na pessoa é levar ela para o sentir, não é? Sim, perfeitamente. Pode terminar o raciocínio. Então, existem caminhos terapêuticos que ajudam a gente a se conectar com isso que a gente está sentindo. E o renascimento, a prática do renascimento, que é uma respiração, conhecida também como rebirthing, é um desses caminhos que utiliza a respiração para você entrar em contato com, sabe, toda a energia que você está guardando no seu corpo. E através dessa respiração, você vai sentindo e digerindo aquilo. E aí uma coisa muito interessante acontece, é que você vai sentir aquilo, mas você não vai sofrer por estar sentindo aquilo. Porque as pessoas relacionam muitas vezes isso como sofrimento, como se fosse um sinônimo da tristeza. Mas o sofrimento não é por você estar sentindo uma emoção.
O sofrimento ele vem da nossa resistência àquilo que já está acontecendo. Então, se eu estou triste e eu aceito a minha tristeza, daqui a pouquinho você vira amigo. E a tristeza já não é mais algo ruim. Na verdade, você encontra até um prazer de vivenciar a tristeza. E pensa bem, a vida ela seria muito sem graça se não fosse essas emoções. Imagina, um amigo seu, acontece algo de grave com ele. Você, não, tem que manter alegre. Vai ficar sorrindo o tempo inteiro, aí parece até o filme Coringa, né? Sim, e é através da tristeza que às vezes você vai demonstrar alguns sentimentos que você tem por aquela pessoa. É através da tristeza que você se conecta com outro tipo de amor, né? Então aqui a gente está falando da tristeza, mas para todas as emoções. Então tem um caminho a ser feito que é assim, guardar não é uma boa solução, porque vai ficar no corpo. Você também soltar e machucar os outros também não é legal. Não é esse caminho também, né? A gente não vai sair expressando tudo que a gente sangrando pensa. em cima dos outros também, né? Então, a gente faz como? É tipo um carro de autoescola. Você não sabe dirigir o carro ainda. Você não vai sair com ele no meio da rua. Você vai para um lugar seguro, onde você aprende a dirigir o carro. E aí depois você vai utilizar ele na rua. As emoções também. A gente vai para um lugar seguro, entra em contato com elas, digere aquilo. Mas existe um outro passo, que é depois, no nosso dia a dia, a gente vai encontrar uma forma de expressar aquela emoção que a gente chamava de negativa, mas expressar ela de uma forma positiva. Não, perfeito, perfeito. E eu fiz um vídeo por esses dias que eu falei sobre o Carl Roger, né? O autor da Terceira Onda da Psicologia, que ele descreve algo muito parecido com a focalização, até porque foram parceiros do Eugênio Gingley, que é a aceitação. As pessoas confundem a aceitação radical de tudo, Sim. de todos os seus algos. Mas aceitar não é acomodar, não é? Você vai aceitar para primeiro reconhecer, depois se relacionar, abrir espaço, né, no estado de presença consciente, no teu caso com a respiração, na focalização também com a respiração no corpo. Eu vou relacionar e depois vou recursar para entender. Aí eu vou entender o que é a parte, o que ele está querendo me dizer, o que aconteceu lá atrás, como você falou, porque existe muito dentro do trauma, né, do processo de traumatização, nós que somos especialistas ali, tem duas bases ali, Vinícius. Você falou algo muito importante que conversa muito me agrada o que você falou, porque a primeira base é a acomodação. Quando a criança ouve, engole o choro, ou ela sofre um processo de traumatização, ela vai se acomodar. E nessa acomodação, entre os problemas, entre os vícios, isso que você falou. E tem um segundo que você citou aí também, que é aquela ideia que eu não sou bom o suficiente. Se eu não sou bom o suficiente, eu vou querer agradar o tempo inteiro. Eu vou querer ser o bonzinho o tempo inteiro. Então, assim, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso... Aquele bolo que está ali, interrompendo o fluir do rio, que a gente pode falar assim, cachoeira, vai continuar ali. Porque eu não quero olhar para aquilo. Porque, como você falou, não, eu vou focar na solução. Mas peraí, a solução está aqui dentro. Então a gente precisa olhar para aquilo. Se a gente não olhar, não tem como se relacionar. Não tem como... não é olhar naquela visão assim, vai transformar, não. Só o fato de reconhecer e olhar, aquilo já vai se resolver por natural, né? E com a respiração, é claro. Isso. E você falou uma coisa muito interessante, né? Que faz parte desse processo, que primeiro é o reconhecimento, a aceitação daquilo que está ali. E é muito comum, por exemplo, assim, as pessoas estarem vivenciando algo e elas falarem assim, nossa, mas eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Isso aí acontece muito. Né? Num trabalho terapêutico, a gente vai focar primeiro na pessoa reconhecer e aceitar aquilo da forma que é, para depois entender. E tá tudo bem, né? Isso. Da forma então, que é. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue entender o que está sentindo justamente porque a gente não se permite sentir. Como é que você vai entender o que está sentindo se você não se permite sentir? É como querer, Perfeito. tipo assim, como que eu vou entender como que anda de bicicleta sem montar da bicicleta? Ah, mas eu quero entender. Como? Como você vai entender as suas emoções se você não puder se conectar com ela? Se quando você se conecta, né, vem um auto-julgamento que você não pode sentir aquilo, que aquilo é feio. Então, primeiro, a gente tem que tirar esse bloqueio que impede a gente de simplesmente sentir o que está ali, né? De ser a gente na nossa humanidade. E a gente não é, assim,
pior do que ninguém por estar sentindo. Na verdade, a gente vai descobrir, né, nesse caminho terapêutico, que a gente se permitir sentir, né, nos faz mais humano, e ser humano na sociedade que a gente vive hoje, conectado com essa nossa humanidade, é um valor assim muito grande, né, que faz bem pra gente e bem pro outro também. E é perfeito, né? É sensacional. Ontem eu ouvi uma frase que se conecta muito com isso que você está falando, Vinícius. Você não tem nada para ser consertado, você não é uma máquina, mas você precisa sentir, reconhecer para se relacionar, para você entender. Porque o que mais acontece, ou a pessoa chega com uma solução de bolo já, não, isso aqui é isso, isso e isso, ou não, cheio de parte protetora ali, né? Aquelas partes querendo preservar para não sentir. Tem um livro até, eu estou muito curioso para ler esse livro, é Proibido Sentir. Eu esqueci o nome da autora, deve ser um livro fantástico, pelo título deve ser muito bom. Então, hoje sentir é como você falou, uma criança. A minha sobrinha de 6 meses, quando ela está com fome, é o único momento que ela chora. Então, a gente já sabe. É o momento dela comer. 5h30 é o momento da mamadeira. E nós perdemos. Por que a gente perdeu isso? Por que eu não sinto algo? Peraí, por que eu não paro, respiro, venho para o self-in-present, o poder da presença, o self-in-present, e vou parar ali, peraí. Vou desacelerar para entender o que está acontecendo. Por que tem esse bloqueio? Por que eu respondo essa pessoa toda vez que ativa alguma coisa, eu respondo rispidamente? Por que eu estou repetindo esse ciclo? Por que esse padrão? E para isso eu tenho que parar, né, Vinícius? Eu tenho que reconhecer, eu tenho que sentir. E sentir, as pessoas vão, não, vou sentir, mas vai ser doloroso. É aquilo que você falou, né? Não é isso, cara. As pessoas estão carregando, estão cansadas, desatentas. As pessoas, elas não dormem bem. E as pesquisas apontam que dormir bem é algo importantíssimo para a saúde mental. Harvard comprovou que o relacionamento entre pessoas é aquilo que mais prejudica a saúde mental das pessoas. Quer dizer, maus relacionamentos ou uma pessoa não compreender a outra. Por exemplo, você vem traz uma ideia aqui, ao invés de eu receber a tua vista do ponto e agregar a minha ideia, não. Eu quero debater você, agora eu vou te cancelar. A gente vive a era do cancelamento, né? A era que ninguém respeita, que ninguém pode ouvir. E, é claro, eu posso te ouvir e não concordar com tudo, tá tudo bem, cara. Mas que eu não posso é sair disparando, saindo achando que eu sou dono da verdade. E como diz na comunicação não violenta, né? Meu ponto de vista é apenas uma vista do ponto. Mas perfeito, sensacional o que você está falando, cara. Isso é assim, maravilhoso, cara. Essas coisas vão se complementando, né? Esses caminhos terapêuticos, eles, no fundo, assim, tem a mesma visão, com abordagens diferentes, né? Sensacional. Então, assim, essa carga que a gente vai carregando vai formando uma pressão dentro da gente. E essa pressão, ela começa a querer sair em algum momento. Por quê? Imagina, né? Você passou por uma coisa no trânsito, a pessoa buzinou, aí depois outra coisa no trabalho, e aí você fez algo para uma pessoa querendo dizer não, mas você fez assim mesmo, aí você ficou com raiva de você. Aquilo tudo ali vai acumulando dentro do corpo. E chega uma hora que aquilo começa a sair como uma panela de pressão, assim. Tss, tss, e sai como? Às vezes a pessoa não sabe por que ela fala um pouco... fala assim, nossa, eu queria falar de uma forma mais leve, não sei o que acontece. Tem alguma pressão ali dentro inconsciente. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí vem um grande, assim, também... Uma contradição, assim, que parece, né? Por quê? A pessoa pensa assim, eu quero viver uma vida mais leve. E para eu viver uma vida mais leve, sabe, eu tenho que estar alegre, né? Eu vou viver uma vida mais leve. Mas para eu viver a vida mais leve, eu vou ter que me conectar com aqueles sentimentos que para mim não representam leveza. Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo assim de uma casa. Imagina o nosso corpo como uma casa. A sua casa está bagunçada. E aí tá cheio de lixo. Das coisas que você foi usando e naturalmente gera uma bagunça. Deixou acumular. Não, pode isso aí, então, perfeito. Então, a pessoa fala assim, cara, aqui tá muito pesado na minha casa, eu quero uma vida mais leve. O que ela vai fazer no primeiro momento? Sair de casa, né? Sim. Eu quero sair de casa. Vamos sair. Que é o que a gente faz com a gente, né? A gente não tá bem com a gente, acumulou um monte de coisa, o que a gente faz? Distrair. Vou pro bar beber, tomar umas com os amigos, aí você começa, tal, pô, aqui eu tô alegre. Aqui eu vou me distrair, vou esquecer, isso, né? Vou esquecer.
Aí chega em casa, dorme, no outro dia, o efeito da bebida passou e você vai dormir de novo. Aqueles problemas, aquela sujeira toda vem à tona. E no sono, que é o momento que a gente relaxa, e aí tudo vem à tona. E vem mais forte. E vem mais forte. Depois aí a pessoa não consegue dormir. Então, o primeiro conceito de leveza que a gente tem que quebrar é que a leveza, ela não é uma distração. E às vezes a gente confunde leveza com distração. E a gente procura lugar para viajar, fala assim, não, eu quero uma vida mais leve. Então vou para um lugar good vibes. Né? Good vibes, gratiluz, gratiloves, vou lá, me distraio um pouquinho, chego em casa, os mesmos problemas estão lá. Aquela pessoa que ela tinha dificuldade de se relacionar, tá lá. Aquele sentimento que ela estava guardando, tá lá. E volta tudo à tona. E outra, se ela continuar mais tempo nessa viagem, vai voltar tudo à tona também lá também. Porque no primeiro momento é só enquanto a mente consegue se distrair. Depois, tudo vem à tona. Vai voltar. Vai voltar. Você pode ir para qualquer lugar, mas sempre você vai estar com você mesmo, né? Aquela você sempre leva a sua mala, né? Que é você mesmo. É o famoso, seus problemas acabaram. Não acabaram não. Não tem jeito. Você leva a sua mala para onde você for, que é você mesmo. E aí, o que precisa fazer então, né? Você, cara, precisa entender que essa leveza, ela só vai acontecer quando você tiver uma postura de botar a mão na massa. E é uma postura diferente. Você falar assim, cara, sabe, isso não é uma coisa que a gente convida as pessoas assim, convida um amigo. Você não convida um amigo assim, e aí, chega aqui em casa pra gente limpar a casa. São coisas que é como se a gente não quisesse fazer, tivesse uma barreira maior de fazer. Por isso que é tão difícil, às vezes, as pessoas entrarem em contato com essas questões, porque são coisas mais assim difíceis de fazer. Difíceis assim, da gente tomar o primeiro passo. Então, você não vai convidar uma pessoa, vão lá limpar minha casa. Você não convida, ou você, vou limpar minha casa. Então, a gente tem que também entender, tirar um pouco dessa fantasia, porque é desafiador, você tem que entrar em contato com os seus problemas. Mas a partir dessa realidade, e compreendendo que você ganha muito mais fazendo isso, né, a gente cria dentro da gente um encorajamento. Né, de arregaçar as mangas, quando você vai limpar a casa, né, você arregaça as mangas e fala assim, hoje eu vou limpar minha casa. E você arregaça as mangas e você fala assim, hoje eu quero me entender. Hoje eu vou buscar ajuda. Hoje eu vou buscar ajuda. Hoje eu vou fazer algo por mim. Hoje eu vou liberar essa carga, esse peso que eu estou carregando há anos na minha vida. Então, esse entendimento, que essa leveza, ela é uma conquista dentro da gente com os trabalhos que a gente faz com a gente. Não é uma coisa assim, o que é essa leveza? Um dia eu vou acordar e vou ficar leve. Não, você precisa enfrentar, né, os seus problemas, suas dores emocionais. Essas questões que estão aí. Mas quando você começa a dar esse passinho, você vai vendo assim, nossa, quando você limpa a casa, não é bom? Não fica a casa perfumada lá assim? Não sei se você limpa, mas lá em casa, né, pelo menos quando vai a faxineira lá, fica uma beleza a casa, né? Fica aquela sensação assim, tudo limpinho. Sim. Fica gostoso estar lá na sua casa. E você para de querer sair da sua casa porque sua casa está boa. Então, com a gente também. Quando você começa a se trabalhar, você vai parar de buscar essas distrações. Né? Porque você vai se sentir bem mais confortável de você com você. Você simplesmente fechar o olho. Cara, eu estou bem aqui comigo. Então, esse é um processo que precisa ser feito, eu acho. É um processo de evitar a fuga, né, distrações e realmente olhar, enfrentar, né, entre aspas, essas emoções que estão reprimidas, né? Tem o Pascoal tem uma frase fantástica, né, que ele fala que nós perdemos a autonomia de nos conectar conosco, ou seja, né, ele fala que a gente perdeu a autonomia de ficar sozinho com a gente mesmo, porque tem duas coisas diferentes. No Japão, inclusive, tem um Ministério da Solidão. Olha. De tão sério que isso é... Porque o Japão é o país que mais tem o maior índice de suicídio do mundo. Uhum. Eles criaram o Ministério da Solidão. Só que solidão é uma coisa. Solidão, ele passa por amizades que você entende que não são boas, e você não consegue ficar na tua presença. Solitude é algo criativo. É isso que você está falando. Isso. Eu ficar na solitude para varrer e limpar a casa. Para a casa ficar limpinha é a nossa casa, o nosso corpo. Né? Porque o nosso corpo não é um objeto. Eu acho que as pessoas confundem muito, Vini, é o seguinte: o corpo, e aqui eu faço menção do Eugênio Gingley,
Por que as pessoas confundem muito? Porque hoje o corpo ele virou um objeto. E esse corpo não respira, não tem vida. O nosso corpo ele tem vida, ele respira, como você falou. Sim. Ele pulsa. Sim. Eu tenho pulmão, eu tenho perna. Então ele vive. Ele merece esse cuidado. Sim. Então você merece esse cuidado. E se você não consegue sozinho, é claro que entrar nesse movimento de solitude para quem nunca entrou é muito complicado. Busca ajuda. Sim. Busca ajuda para que você possa alcançar. E assim, Vini, você tem mais alguma contribuição? Ou posso fazer uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para meus convidados? Cara, se você tivesse algo para falar assim, para milhões de pessoas que vão nos assistir a gente acredita que as pessoas vão nos assistir. Você tem algo para passar antes? Ou eu poderia te perguntar qual seria a mensagem para essas pessoas, para o nosso público ali na tua câmera? Que é cada Tá, eu tenho algo só para complementar. Primeiro, complementar antes. Isso. Como a gente falou de uma das ferramentas que eu costumo trabalhar, que é a prática do renascimento, que tem a ver com uma respiração. Então, apenas contextualizar um pouco, né? Através dessa prática, a gente utilizando a respiração, a gente consegue se conectar com essas questões que a gente carrega dentro da gente. E a partir daí, a gente vai liberando, né, essa carga emocional que está aí. Isso pode ser feito de diversos formatos, né? Então, por exemplo, assim, às vezes, é normal, às vezes, uma pessoa trazer essa prática de uma forma induzindo ela para alguma questão, algum lugar. Mas a prática por si só, né, quem já fez essa prática comigo vai poder falar disso, sem você precisar, o corpo ele tem uma sabedoria, né? O corpo é sábio. E se você dá ali o que ele precisa, acontece algo incrível. É incrível, é profundo e é incrível. E essa foi a impressão que eu tive a primeira vez que eu conheci, porque é uma coisa simples, mas profundo, né? E traz, pelo menos para mim, me conectou com um encantamento que eu sentia só na minha infância, assim. Assim, como assim, né? Eu estava desconectado disso. Então, eu acho que isso tem a ver com a mensagem, então, que eu quero passar, né? Não normalize uma vida que seja de sofrimento, sabe? Uma vida que você, de repente, não está bem com você. A vida não precisa ser assim. Existe, né, uma forma da gente viver que a gente pode se encantar pela vida. É só você lembrar da sua infância. Se a gente lembrar da nossa infância, coisas simples eram para nós grandiosas. E a gente perdeu muitas vezes esse encanto. E isso está tudo dentro da gente. Existem lugares, pessoas, caminhos que nos oferecem isso. Mas ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai conseguir fazer isso por você. Você tem que trazer esse desejo no seu coração. E quando esse desejo está no coração, as coisas acontecem, né? Pelo menos foi assim para mim. Eu acho que chegou também, deve ter chegado esse momento para você, que isso chegou e você foi e as coisas também aconteceram, né? E a gente fala, como a gente perdeu quanto tempo, né? Eu fiquei fora da consciência ou vivendo no inconsciente, como diz Jung, né? Um grande. Sim. Mas perfeito, assim, sensacional. E se alguém quer, por exemplo, eu quero entrar em contato com o Vinícius, cara. Passa as suas redes aqui, o contato que vai estar, o Diegão vai botar aqui abaixo, mas pode falar aí no microfone. Eu trabalho com atendimentos individuais, né, com vivências e grupos também, retiros, né? Posso divulgar aqui o retiro também? Pode, vontade. Então, inclusive, vai ter um retiro nosso dia 25 a 28 de abril, um trabalho bem profundo, lugar em meia natureza, que a gente faz um mergulho mesmo para liberar esses bloqueios que a gente carrega de forma inconsciente. E fica aqui até o convite para você ir também com a gente lá, viu? Vou aceitar. E a gente não poderia deixar passar a nossa patrocinadora antes de Balitas, nossa patrocinadora desde o começo do podcast Sextou com Terapia, o primeiro podcast de terapia do estado do Espírito Santo. Balitas Moda Infantil, fica ali ao lado do SESI. Balitas Boa Barata e Balitas, porque tem roupa desde as mais simples, a Léo tá indo ali, desde as mais simples a mais sofisticada. Então você encontra de tudo. O endereço da Balitas vai estar aqui. Tá, você pode entrar em contato, vai ser muito bem atendido. E mais uma vez, obrigado à Lojas Balitas
por estar sempre nos presenteando e presenteando nossos convidados aí. Apresentou para a Luna, né? Mais um para ela, amanhã ela manda. Gratidão, Balitas, ó. Roupinha para ela, que maravilha. Gratidão, feliz mesmo. Sempre bom. Se quiser, pode. Ainda mais criança que está crescendo rápido. Criança vai perdendo roupa. Cara, você piscou o olho, a criança já cresceu, cara. Então, pessoal, você, se por acaso, eu quero fazer terapia, meu endereço vai estar aqui, @alexmendes.psi, meu site também, telefone, o Diegão vai estar aqui. Se você quer tirar foto de qualidade, o endereço do Diegão vai estar aqui também. Essa equipe sensacional, essa gravação. Olha só, curte, comenta e compartilha, porque só esses ensinamentos aqui foram profundos para que a gente possa avançar. Agora, toda terça-feira também, nós temos um treinamento que se chama Hibernação, uma mentoria que é para homem e para mulher também, às 19h30 minutos, assinatura. Eu vou falar assim, eu posso falar, tá? O anual, o investimento aí é uma pizza. Então, assim, terça-feira a gente está num grupo fechado, tá? A gente tem um grupo fechado dentro de um espaço secreto, que eu não vou falar aqui, mas vai estar aqui abaixo também. E eu também vou aqui referendar aqui o retiro do Vinícius, tá? Uma prática sensacional. Se você quiser entrar em contato, deixar a mensagem aqui, eu passo para ele. E é isso, eu queria agradecer o Vinícius pela presença, queria, cara, agradecer pela disponibilidade, por esse conteúdo tão rico. E, cara, vou nesse retiro aí, fez o convite e terça-feira eu tô vou te convidar para ministrar passar um conteúdo lá para meus alunos lá na terça-feira, uma hora que você puder, 19h30. Fechou, tá okay? Fechado. Então, meu irmão, foi um prazer. Quero te agradecer. Fica à vontade. Te agradecer também e parabenizar, cara, por esse projeto, né? Tava conversando com você. Como é bonito, né? Você tá conduzindo as pessoas aqui, chamando pessoas com diferentes opiniões, né? Para trazer uma contribuição para esse lado. Então, parabéns. Então, obrigado. Assim, tem muita gente levando guerra, né? Levando confusão, conflito. Aqui a gente traz paz. Maravilha. Aqui a gente traz... Se você quiser contratar o Vinícius, quiser me contratar, então não tem isso. Então aqui o importante é você adquirir autoconhecimento e crescer. E muito obrigado pela tua audiência. Eu sei que você já comentou, já curtiu. Vai ter mais conteúdo. Já vou dar um spoiler aqui. Fica ligadinho aí. E daqui a pouco... na próxima sexta, nós vamos estar com a doutora Leonarda. Então fica aí, médica, agora trainer, tá até na área já em programação neurolinguística. A gente vai bater um papo também. Então curte, comenta e até a próxima sexta-feira, no Sextou, com terapia, com muita terapia e muito autoconhecimento, meio-dia. Curte, segue o canal, aperta o sininho para você não perder. Um forte abraço, Alex Mendes aqui.